esse amor tão grande eleva-me, atrai-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Sabemos que tu és soberano, Jesus. Nós louvamos o teu nome. Louvado seja o teu santo nome. Tu és soberano, Senhor, sobre a terra, sobre o céu, sobre todo o universo. Por isso que nós te agradecemos pelo teu carinho, pelo teu grandioso amor. Apesar de tantas vezes, ao olhar para o mundo, termos dificuldades em entender porquê ainda temos que viver e porquê temos que aguardar a vinda de Jesus. Mas sabemos, Senhor, que ainda assim é a tua misericórdia por aqueles que ainda não te conhecem. É por isso que nós louvamos o teu nome, porque sabemos que temos assegurada uma morada com o Pai, onde nós temos a certeza de que seremos felizes eternamente. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Amém. Amém. Cumprimento a igreja com a paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo e convido os irmãos para abrirem a palavra do Senhor lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde nós temos já, desde a quarta-feira, estado a meditar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Durante a semana, quarta-feira, nós falámos sobre este tema que fala sobre o regresso de Jesus especificamente. Mais especificamente, falámos sobre o anticristo, que é um tema muito falado e que realmente tem a ver com a vinda de Jesus. Porque, de fato, Jesus, quando ele vier, ele será acompanhado de uma série de situações. E será precedido por outras situações. Nomeadamente, a vinda de Jesus será precedida pela apostasia. Falámos aqui que a apostasia ela poderia ser muita coisa. Inclusivamente a partida do Espírito Santo, ou a partida da fé, ou a partida da igreja. De todo jeito, sendo uma coisa ou outra, ou sendo as três, vai dar no mesmo. Porque o Espírito Santo e a igreja sem Espírito Santo não é igreja. Porque Jesus nos enviou o Consolador para que isso acontecesse. Então, eu gostaria de meditar com você nas Escrituras. E vamos lá então para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E no nos versículos que nós vamos ler, nós vamos perceber como que será então essa vinda desse anticristo, né? Que será o versículo 9, o versículo 10 e o versículo 11. Leiamos, diz assim a palavra do Senhor. A vinda deste perverso será segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com milagres e com maravilhas enganadoras. Com milagres e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para aqueles que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Até que a palavra do Senhor, fecha os teus olhos e nós vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua presença, agradecemos pela tua palavra e te pedimos que o Senhor venha a falar connosco, Deus. Nós fechamos os nossos olhos aqui e falamos contigo, não num ato religioso vão sem sentido, mas para que possamos, Senhor, nos concentrar naquilo que estamos a dizer sem nos distrairmos com o que quer que seja. Mas sabemos que o Senhor olha para o nosso coração. Então essa noite, enquanto nós falamos contigo,
enquanto nós ouvimos a Tua palavra, por favor, toca as nossas vidas, toca o nosso coração, fala conosco e ensina-nos. É o que nós te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Então vamos lá. Jesus, ele fez a promessa que ele viria para vir buscar a igreja. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou, mas ele não ficou aqui na terra. Ele foi elevado aos céus. Ele está aqui na terra, presente através do seu corpo, que sou eu e você, a igreja, não é? E através do Espírito Santo. Bem, é claro que depois de ter sido ressuscitado e depois de ter sido elevado aos céus, Jesus apareceu. Inclusivamente apareceu para Paulo, que logo após esse contato próximo com Cristo, ele se converteu, não ao cristianismo, mas a Jesus, ao próprio Cristo. Deus seja louvado por isso. Então, nós vamos seguir nesse pensamento, porque é Paulo que está aqui a escrever, juntamente com Silas e com Timóteo também. Pessoa, diga-se passagem, de quem o apóstolo Paulo gostava muito também e que tinha um carinho muito especial. Mas nós vamos analisar o que está sendo dito aqui acerca da vinda de Jesus. Então, relativamente à vinda de Jesus, há muita coisa que precisa ser dita. Algumas coisas nós não entendemos ainda muito bem, e o objetivo é que isto fique bem claro para todos. Porque a fé não vem senão pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós vamos meditar aqui. Falámos sobre a vinda do Anticristo, que ele seria maldoso, queria ter um poder durante o reino dele, ele teria um momento de muita paz, muita tranquilidade e teria um momento de bastante tribulação. Também falámos que a igreja, ao que a Bíblia nos mostra, a igreja não estará presente no momento dessa luta, né, em que ele estará revelando a sua essência maldosa, toda a sua maldade. Né? Pois bem, quem é o Anticristo? Quem é que o envia? E qual o seu poder? E a duração do seu reino na Terra? Bem, a duração do reino do Anticristo propriamente dito, se formos falar da pessoa em si, ela não será tão longa assim. Ao passo, em contrapartida, a duração de Satanás tentando implantar o seu reino na Terra, né, ela já dura há muitos séculos. Aliás, eu diria há muitos milénios. Né? Sempre nos tentando afastar de Deus, tentando afastar o ser humano da presença de Deus. Pois bem, o reino de Deus está próximo e ele chega a mim e a você depois de séculos de história da igreja, com muitos erros e com muitos acertos também. Mas nós chegamos até aqui e chegamos em busca daquilo que verdadeiramente é o Evangelho. Durante a história da igreja, muita coisa foi acontecendo, muitas perseguições aconteceram, muitos momentos de paz, também muitas heresias surgiram e muitas foram combatidas e vencidas. Também muitos homens e mulheres de Deus foram levantados para falar sobre o Evangelho, né? a essência do Evangelho, que é Cristo. Evangelho sem Cristo não é Evangelho. Então eu gostaria de falar com você hoje sobre a derrota. A derrota. Pastor, como assim? O pastor vem-me falar sobre a derrota, sempre que estamos a falar da vinda de Jesus. O tema talvez seria a derrota, mas o título que eu tenho ali anotado é a vitória. Derrota para Satanás, para os seus anjos, para o anticristo, para o falso profeta e para todos aqueles que o seguem. Ou seja, todos aqueles que negaram, que não amam a verdade, como diz aqui no versículo 11, que rejeitaram o amor à verdade. Não é apenas que rejeitaram a verdade, mas que rejeitaram o amor à verdade. Então gostaria de te falar sobre esse tema, né? A derrota desse povo. E a vitória de Jesus Cristo, a vitória da sua igreja sobre as forças do mal, né? Sobre o império do mal. Bem,
Em primeiro lugar, o anticristo, ele será uma pessoa, um ser humano. Igual eu e você, com todas as características de um ser humano. Porém, ele terá algumas características específicas. E ele será usado por Satanás. E receberá poder de Satanás para fazer milagres. Então o anticristo, ele será, em primeiro lugar, ele será opositor. Por que opositor? Olha só, Satanás significa o adversário. E aqui o anticristo, ele é tratado como o opositor, porque ele se opõe a toda a forma de adoração que não for a ele. Ou seja, ele vai querer acabar com toda a forma de adoração. Seja ela a Jesus, seja ela a qualquer outros, entre aspas, deuses. Ele vai querer acabar com todo tipo de adoração. E ele irá se opor a todo tipo de adoração. Então ele será opositor a todo tipo de fé. Porque ele vai querer implantar a fé nele mesmo. Ou seja, ele vai declarar que ele mesmo é Deus. Depois do templo reconstruído, do trono preparado, ele se sentará no trono do templo, outrora utilizado para adorar a Deus. Ele se sentará no trono do templo para ser adorado. E ele exigirá ser adorado como Deus. E ele mesmo vai dizer que ele é Deus e que as pessoas o devem adorar. Então ele é opositor a Deus. Ele é opositor também a todos aqueles falsos deuses que andaram por aí. Todos estes séculos, milénios, anos, enfim. Mas ele será opositor especialmente a Cristo. Especialmente a Cristo. Ele exigirá ser adorado, né? Imitando aquilo que a Bíblia fala sobre a adoração a Deus, quando diz que Deus tem ciúmes de nós. A questão é que ele é o anticristo, ou seja, já tem tido vários anticristos na vida. O apóstolo João, ele fala também sobre os anticristos, fala sobre várias pessoas que se opunham a Jesus, àquilo que Jesus falava sobre o Evangelho, ao Evangelho de Jesus. E João os chama de anticristos. Mas o anticristo, especificamente aquele que virá com essa missão de Satanás, essa missão do mal, ele será uma pessoa específica. Tá? Então, é isso. O anticristo não é um poder. O anticristo não é uma ideia. O anticristo é ou será uma pessoa. Não sabemos se ele já vive entre nós. Não sabemos se ele já está presente no mundo com carne e osso. Mas as ideias anticristo, elas já vêm permeando toda a ideia que faz frente à fé em Cristo Jesus. Essas ideias são as ideias anticristãs. Anticristo. E Jesus, ao ser combatido contra... Aliás, esse anticristo, ao combater Jesus, ele exigirá ser adorado como Deus. Ele se oporá a tudo aquilo que é chamado de Deus. Se não, vejamos o versículo 4. Pastora, por gentileza. Versículo 4. Segunda Tessalonicenses, isso. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Até aqui. Muito bem. Então, repare que isto que eu estou a dizer não sou eu que digo, mas é a própria Bíblia que diz. Pode pegar a sua Bíblia, pastora, se quiser. É que você vai precisar dela. Tá bem. Repare que Jesus, ele não está preocupado com aqueles que já não querem adorar mesmo. No sentido de ter ciúmes da sua adoração. Mas o anticristo terá ciúmes
né? Porque Jesus, ele sabe bem quem o adora em espírito, quem adora o Pai em espírito e em verdade. Mas enfim, ele sabe que aqueles que já escolheram e que não querem voltar atrás, e que depois nesse momento, juntamente com o Anticristo, eles tentarão lutar contra Deus, esses indivíduos, eles já escolheram mesmo ir contra Jesus. Então, nesse sentido, as pessoas, elas têm liberdade de escolha. O Anticristo, ele será opositor. E as pessoas serão enganadas. Ele virá enganar a quem? Vejamos. Ele não será apenas opositor, mas ele será poderoso. Então, quem será ele? Será uma pessoa muito, provavelmente um político que ganhará muito destaque. Ele ganhará muito poder. Ele não confessa Jesus. Ele não crê em Jesus. Ele é totalmente anti-Jesus. Então, ele, para além de ser o opositor, o anticristo, ele será também muito poderoso. Agora, quem é que lhe dá esse poder? Versículo 9. Quem lhe dá esse poder é Satanás. A vinda desse perverso será com a ação de Satanás. Com todo o poder, com milagres e maravilhas enganadoras. Então, na verdade, ele será também poderoso. Será poderoso em vários aspectos. Inclusivamente em termos espirituais, ele terá poder para curar pessoas, talvez. Poder para fazer muita coisa acontecer. E muitos vão crer nele. Então ele será poderoso. Esse poder que ele vai dar vai ser Satanás. Agora, para que esse poder lhe é dado? Esse poder é dado para que ele engane. Aliás, para que aqueles que rejeitaram a verdade possam ter uma alternativa em que crer. Aqueles que rejeitaram a verdade. Então, para que ele vai exercer esse poder? Claro, porque ele vai querer ser adorado como Deus, mas por que Deus permite que isso aconteça? Por que Deus vai permitir que isso aconteça? Porque ainda que a verdade ela seja tão fantástica, tão linda e transformadora, ainda assim há pessoas que preferem a mentira. Ainda que exista a verdade, ainda assim há pessoas que preferem o engano. Ainda que a verdade seja linda, maravilhosa, transformadora, há pessoas que ainda preferem o pecado. E por aí vai. Então, o que acontece aqui não é um julgamento das pessoas que erram nisto ou naquilo, mas é uma palavra bíblica, né, aqui escrita pelo apóstolo Paulo, acompanhado de Silas e de Timóteo, alertando a igreja e falando, olha, ele terá muito poder para enganar os que estão perecendo. Então, pastora, por gentileza, leia lá o versículo 11 e o versículo 12. E por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ou seja, tiveram prazer na injustiça. Quem são esses que tiveram prazer na injustiça? São aqueles que, no lugar de Jesus, no lugar do Evangelho, eles escolheram a fornicação. Eles escolheram a mentira. Eles escolheram a corrupção. Eles escolheram a maldade. Eles escolheram o engano. E eles escolheram toda a sorte de pecado. Eles escolheram a religiosidade frívola. Porque não se queriam render a Jesus. Jesus fala mais uma coisa que eu acho muito interessante e que você pode perceber na Bíblia. Jesus não condena aquelas prostitutas, mas Jesus condena os fariseus.
Jesus diz inclusivamente que o pai deles é o diabo. Agora as prostitutas ele perdoa. Os ladrões, ele diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, essa coisa, essa artimanha do homem, juntamente com Satanás, ou marionetado por Satanás, é uma artimanha da religiosidade para afastar as pessoas de Jesus. E de fato isso, quando a pessoa se deixa afastar de Jesus, ela já preferiu o engano do que a verdade. Porque quem conheceu Jesus, é impossível que essa pessoa se deixe enganar. Se ela está sendo enganada é porque ela ainda não conhece Jesus. Agora, se a pessoa conheceu Jesus e ainda assim preferiu o erro, aí preferiu a religiosidade, preferiu a fornicação, preferiu os vícios, preferiu todas as coisas que não nos levam a nada, ela fez uma escolha consciente e será julgada como tal. Não sou eu quem diz é a palavra de Deus. Então, Deus ele é soberano, apesar de nos dar a liberdade para nós podermos escolher sobre aceitar ou não a sua soberania. Ele continua sendo soberano. Nós escolhendo a sua soberania ou rejeitando, ele continua sendo soberano. Só que como ele é soberano, ele preparou um lugar para aqueles que não querem a soberania dele. O nome desse lugar é inferno. Deus ele é tão bom que ele criou o inferno. Eu poderia até arriscar a dizer glória a Deus pelo inferno. Porque aqueles que não querem viver com Deus não vão ser obrigados a viver com Ele. Eu estou sendo aqui até um pouco irônico, mas não num sentido maldoso, mas num sentido de compreensão, para que isto se torne mais compreensível. Então Jesus, aliás, o anticristo, ele será poderoso. Ele fará muitos milagres para que as pessoas que não creram na verdade do Evangelho, então, eles creiam nessa pessoa. Eles creiam nesse indivíduo que vai enganar a muitos. Porque eles rejeitaram a verdade e aceitaram a mentira. E como eles rejeitaram a verdade, aceitaram a mentira, amaram a mentira, Deus envia um enganador para eles. Deus lhes envia uma força do mal enganador, ilusório, um poder sedutor, como diz na Nova Versão Internacional. Deus lhes envia um poder sedutor para que, já que eles não creram na verdade, eles passem a crer na mentira. Eles têm que ter algo em que acreditar. Querido, é praticamente impossível hoje uma pessoa não crer. Nós temos o céu, as estrelas, a lua, o mar, a terra, os animais. Tudo isso revela a existência de um Deus soberano. Amém, Deus. Ainda que você não consiga ler a Bíblia, isso revela a presença e a existência de um Deus soberano. Em terceiro lugar, então, o anticristo será, recapitulando, opositor a toda a adoração que não seja a Ele. Reconhece aí a inveja, reconhece aí a soberba de quando alguém não faz parte de algo, fica com raiva desse algo, porque não está fazendo parte. Se a pessoa queria jogar naquele time de futebol, por exemplo, e não está lá, começa de alguma forma a denegrir esse time de futebol. Mas na verdade o que ele queria era fazer parte. Mas como ele não faz parte, não pode ser o capitão da equipe, então ele fica menosprezando. Daí, muitas ações do ser humano já são ações do ser humano, ações que o anticristo também vai tomar, só que aqui no nível maior. Contra o próprio Deus. Em segundo lugar, ele será poderoso. E em terceiro lugar, ele será derrotado. Aleluia. Derrotado por Jesus. Oh, glória. Com o sopro da sua boca. Pastora, por gentileza, nós vamos lá para o versículo 8. Observe bem o que a palavra de Deus diz sobre a vinda de Jesus. O anticristo vem, começa a reinar, o reino de tranquilidade, de paz, de segurança, e entretanto,
A igreja aí, provavelmente ela já foi arrebatada e, entretanto, Jesus vem. Jesus vem com quem? Trazendo quem? Trazendo a igreja. Aleluia. Que já foi arrebatada. Aqueles que já tinham sido mortos, aqueles que já tinham morrido e que tinham ressuscitado, os que estavam vivos e que foram arrebatados juntos. Ex-mortos e os presentes vivos foram arrebatados aos céus. Agora estão descendo com Jesus. Aleluia. Por entre as nuvens para Oh, vencer glória. Satanás. Aleluia. Amém. Versículo 8, pastora. 8. Diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Glória Aleluia. a Deus, foi o versículo que nós lemos na quarta-feira. Eu queria te dizer, Jesus ele virá. Esse sopro, pelo sopro da sua boca, fala da facilidade com que Jesus vai derrotar Satanás, Glória a o Deus. falso profeta, o anticristo e aqueles que se vão reunir para lutar contra Deus. Como assim, pastor? Eles vão se reunir para lutar contra Deus? Sim, no Vale do Meguido. Mas disso nós falamos mais à frente. Mas Jesus descerá conosco e com o sopro da sua boca, com facilidade, destruirá, os matará. Sim, meu O Deus. anticristo. Agora deixa-me dizer-te uma coisa. Com o sopro da sua boca e com a manifestação da sua glória, assim como o anticristo vai revelar a sua iniquidade, a sua maldade, assim também Jesus vai manifestar a sua glória. E o poder do anticristo será totalmente destruído diante Aleluia. do poder infinitamente superior ao poder de Jesus. Amém. Então Jesus ele virá e vencerá. Vencerá com facilidade, com a manifestação da sua glória é o suficiente para que Satanás, os seus anjos, o anticristo e o falso profeta e todos os discípulos deles sejam destruídos. Oh, glória. Agora deixa-me dizer-te, ninguém se torna discípulo de Satanás do dia para a noite. Para ser discípulo de Satanás, você primeiro começa, é igual a comprar uma camisa. Você vai lá, você primeiro vê, analisa, experimenta, até você decidir que você quer ficar com aquela camisa. Para ser discípulo de Satanás, as pessoas andam durante vários tempo negociando valores, negociando ideias, namorando, entre aspas, com Satanás. Até que depois se tornam discípulos. Essas pessoas não entendem que ao deixarem de ser discípulos de Jesus, já passaram a ser discípulos de Satanás. Eu não estou a falar de serem discípulos de uma igreja. Eu estou a falar de serem discípulos de Jesus. Ao deixarmos de ser discípulos de Jesus, passamos automaticamente a ser discípulos de Satanás. Não há meio termo. Ou é quente ou é frio. Ou um ou outro. Então, Jesus virá. Com o sopro da sua boca, os matará. E com a manifestação da sua glória, os derrotará. Amém, Deus. Aleluia. Mas e nós? Eu e você? Por que será que Deus nos salvou então? Nós vamos ver essa coisa toda. Para que Deus nos resguardou então? Nos arrebatou? Vamos ler versículo 13, 14 e 15 para concluir. Pastor, por gentileza, presta bem atenção àquilo que Deus tem preparado para ti e para aqueles que creem. Diz assim a palavra do Senhor: para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Ele nos chamou para quê? Para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que diz? Que na manifestação da sua glória, Ele vencerá o perverso, o inimigo. Aleluia. Nós vamos fazer parte dessa manifestação, dessa glória. Amém, Nós Jesus. vamos descer com Cristo, as suas santas miríades. Nós, os anjos, aqueles que já haviam morrido, aqueles que foram ressuscitados, nós que fomos arrebatados juntos, todos, com corpo, alma e espírito, desceremos junto com Jesus na revelação da sua glória. Aleluia, para vencer Satanás. Amém. Continua, pastor. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes,
e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Aqui tradições é no Ora. sentido de ensinamentos, está bem? Continua, pastora. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e a boa esperança pela graça. Console os vossos corações e vós confirmem toda boa obra e boa palavra. Glória a Deus. Então, eu queria te dizer novamente aquilo que foi dito lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no capítulo 5. Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira. Deus te destinou para fazer parte da glória de Deus. Amém? Que Deus te fortaleça. Que Deus te abençoe. Que Deus te leve a viver uma vida espiritual plena. Porque, sem dúvida, Ele virá para vir buscar a sua igreja. Amém, Jesus. Esteja pronto. Amém. Amém. Nós vamos orar, vamos finalizar. Oh, Deus. Deus, em nome de Jesus, nós te queremos agradecer, ó Pai, por mais um